Legal demais. Então nós vamos fazer na sequência um exercício para calcular o diâmetro das rodas do carro de translação de uma ponte rolante. Então a gente tem vários exemplos de pontes rolantes, esse aí é um deles, né? E vocês conseguem perceber claramente, aqui a gente tem os acessórios de içamento, a gente tem um moitão aqui para 8 cabos, ou deve até mais, né? Então a gente tem aqui esse carro que faz direção da ponte rolante, então bem legal, uma ponte rolante bem grandinha, né? E aí o que eu quero mostrar para vocês no fim das contas é o seguinte: se a gente apagar tudo isso aqui, eu quero mostrar para vocês as rodas. Então, obviamente eu já olhei o modelo. Esses são os elementos que a gente vai calcular hoje. A gente quer calcular o diâmetro das rodas. Então, esse exercício, ele serve justamente para fazer o cálculo desses importantes componentes mecânicos. Toda vez que a gente tem um carro de translação, a gente vai precisar de rodas. Então, a gente tem a roda do sistema que faz a direção, não é? Que faz a direção do carro, e a gente também tem as rodas da ponte rolante, não é? A roda do que faz o sistema de translação. Então, depende do que o exercício quer. Então, vamos olhar o enunciado do exercício, fazer uma leitura detalhada para que a gente possa descobrir. Diz o seguinte: calcule o diâmetro da roda do mecanismo de translação. Então, é o mecanismo de translação da ponte. E é uma ponte rolante utilizada para casa de força. A fração da solicitação máxima é igual a 1/3. Perceba que a gente está falando aqui sobre informações em relação à porcentagem da carga máxima que é transportada. Isso serve para a gente fazer a classificação no mecanismo. E diz aqui que a duração total teórica da utilização é 6.350 horas. Isso é uma informação relacionada ao quanto de tempo o mecanismo é utilizado. Então, também em conjunção com a solicitação máxima, serão informações utilizadas para classificar precisamente o grupo do mecanismo. Aí diz aqui: considere que o equipamento esteja em serviço normal com vento limite de serviço. Essa informação serve para a gente classificar entre caso 1, 2 ou 3 de solicitação. Diz aqui que o trilho instalado na estrutura é o TR-25, então a gente tem que consultar as apostilas do professor Arthur para que a gente possa pegar as informações desse trilho. E também consta que a superfície de rolamento é plana. A velocidade de translação é de 80 metros por minuto. Essa informação serve para que a gente possa entrar na tabela do C1. A frenagem desses mecanismos será realizada por freios eletromagnéticas da série FC, construídos em ferro nodular de alta resistência. A bobina tem isolação classe H e a alimentação é para uma aplicação de 9 horas diárias. Então, são informações sobre o freio. O material das 4 rodas tem tensão normal de ruptura de 550 megapascal. Essa informação vai ser importante para a determinação da pressão limite. Diz que a ponte rolante foi projetada por uma carga útil de 28 toneladas. A massa do mecanismo de translação, somada à massa dos acessórios, equivale a 4 toneladas. O sistema de controle de rotação é do tipo de reversão. Utilizam-se mancais de rolamentos, acoplamento de G52 semiflexíveis, a tensão de alimentação é 220 volts, frequência 50 Hz, motores trifásicos. Então, no início eu já havia feito uma análise prévia, então eu vou resolver o exercício de uma maneira um pouco mais rápida. Essa frase em amarelo permite que a gente determine que é caso de solicitação do tipo 2, portanto essa é a formulação. O material das rodas tem tensão de ruptura de 550 megapascal, então se o sigma R é maior do que 500 megapascal e obviamente inferior a 600 megapascal, vou determinar uma pressão limite de 0,5 decanewtons por milímetro quadrado. Daí a gente tem que o trilho instalado é o TR-25, vocês vão precisar buscar essa informação na apostila do professor Arthur. Eu faço mais uma vez uma homenagem, reproduzindo exatamente o catálogo que consta na apostila do professor Arthur. A gente tem o trilho TR-25, como a superfície de rolamento é plana, essa é a fórmula para calcular o B, e eu vou precisar das informações do L, que é 54 milímetros, do R, que é 7,9 milímetros, para fazer os cálculos específicos do B. Então o B resulta em 38,2 milímetros. E aí eu vou fazer agora a classificação do mecanismo, uma vez que eu preciso da classificação do mecanismo para entrar nas tabelas, e esse exercício fornece as informações precisas para que a gente possa calcular o estado de solicitação. A frase-chave é que a fração da solicitação máxima é igual a 1/3. Isso me permite determinar que o estado de solicitação é 2. Daí eu lanço mão da tabela da classe de funcionamento, onde eu entro com a informação do TD, que equivale à duração total teórica da utilização. Se eu tenho 6.350 horas, ela vai ficar no intervalo entre 6.300 e 12.500 horas, e nós havíamos combinado que nessas situações eu adoto sempre o caso do limite extremo. Então eu consigo fazer a determinação precisa da classe de funcionamento, vai ficar a classe de funcionamento 3M, não existe nenhuma indicação no enunciado de que ocorra o transporte de produtos corrosivos, o equipamento seja utilizado para a indústria siderúrgica e qualquer outro gatilho de informação
informação que serviria para que a gente pudesse classificar num grupo imediatamente superior. Então eu lanço mão da tabela do C2, cruzo essas informações 3M e descubro que o C2 vale 0,9. Então eu passo agora para analisar a questão das forças que atuam na estrutura. Eu disse para vocês que a gente não tem como calcular precisamente, então a gente parte para a estimativa de qual é a carga mínima, e a carga mínima em cima das rodas vai acontecer quando o equipamento estiver descarregado, então somente a massa no mecanismo de translação, que seriam 4 toneladas, devem atuar. Como eu tenho 4 rodas, eu calculo que a força mínima é de 1000 decanewtons. Em compensação, para calcular a força máxima, eu vou utilizar a pior situação dividido pelo número de rodas, resultando numa força máxima de 8000 decanewtons. Então eu consigo calcular a carga média, que tem os pesos 1 para a força mínima e 2 para a força máxima. Então essas informações são somadas e divididas por 3, resultando numa FR de 5.666,7 decanewtons. Essa informação de que a velocidade de translação é de 80 metros por minuto, eu vou deixar guardada porque servirá para que eu use a tabela do C1. Então, com os dados que eu tenho até o momento, eu consigo calcular que o diâmetro das rodas ele tem que ser maior ou igual a 330 dividido por C1. E aí eu vou utilizar a tabela do C1 em função do DR, e com essa informação de 80 metros por minuto, eu estabeleço e fixo que essa será a coluna que devo utilizar para determinar o C1 em função do DR. E aí aqui não me resta outra alternativa de que seja fazer algumas assunções, ou seja, adoções, algumas hipóteses iniciais e verificar a veracidade dessa informação. Porque uma vez que eu tiver o DR, automaticamente eu tenho o C1, porque eu vou tirar os dois dessa tabela. E aí eu consigo verificar se o lado esquerdo da inequação é maior ou igual ao lado direito da inequação. Então, como um chute inicial, eu vou pegar o valor de 200 milímetros. Com essa informação de 200 milímetros, eu entro na tabela, cruzo com a informação da velocidade de translação. Então, se o diâmetro das rodas for 200 milímetros, isso significaria que o C1 teria que ser 0,77. Então, eu posso perfeitamente colocar o C1 aqui, colocar o 200 aqui e verificar se essa afirmação permanece verdadeira. Então, com 0,77, eu chego no resultado de que 200 é maior ou igual a 428,6? Não, não é verdade isso. Então eu tenho que fazer uma próxima tentativa. E aí eu vou tentar o seguinte, vou imaginar, por exemplo, que o diâmetro da roda seja 315. Eu só pulei um. Vou jogar essa informação aqui na tabela e vou sair com uma informação de que o C1 é 0,87. Então eu refaço essa iteração. Com o diâmetro da roda de 315 milímetros, eu tenho um C1 de 0,87, jogo na fórmula e aí eu preciso fazer a verificação se o 315 é maior ou igual a 379. Não é verdade, então eu preciso tentar mais um caso. E aí eu vou tentar uma nova estimativa que vai ser utilizando o próximo do diâmetro, que vai ser o diâmetro da roda de 400 milímetros. Entendam que eu testei primeiro de 200, não deu certo, depois eu pulei para o 315, não deu certo, e eu vou testar o próximo, que é o de 400 milímetros. Ao cruzar essas duas informações, eu sei que o C1 é equivalente a 0,91, então o diâmetro vem para cá, 400, o C1 0,91 vem para cá, e eu consigo determinar que essa inequação é verdadeira, que 400 é maior ou igual a 362,6. E como eu havia testado a roda imediatamente anterior, então eu sei que essa é a roda que tem o menor diâmetro que satisfaz essa condição. Daí eu posso afirmar que o diâmetro da roda é de 400 milímetros. Só para mostrar para vocês que nesse tipo de situação, nesse tipo de exercício, não tem absolutamente nada que eu possa fazer a não ser utilizar o método iterativo. Beleza? Então, aí o que aconteceria? A gente pularia para a parte de engrenagens. E aí eu vou sugerir que vocês façam o seguinte, eu vou sugerir que vocês, caso tenham interesse, que retomem o curso de elementos de máquinas, principalmente na parte na qual eu abordo as engrenagens. Então eu vou voltar aqui no canal no YouTube, o canal AFD. Opa, tem um inscrito a mais aí, se eu não me engano, hein, desde a última vez que eu consultei. Se vocês consultarem na playlist de elementos de máquinas 2, vocês vão encontrar absolutamente tudo, até eu curti meu próprio vídeo, hein, que coisa, hein, inflacionando o mercado aqui. Vocês vão perceber que a gente tem uma playlist aqui completa, que trata de transmissão de potência, e depois tem uma playlist, na verdade não é uma playlist, né, tem a primeira aula que fala sobre fundamentos de engrenagens, e aí a gente tem bastante coisa que vocês podem assistir, certo? Então, desta maneira, eu dou como encerrada essa parte do cálculo de mecanismos através dos elementos mecânicos, e na próxima videoaula eu começo a falar com vocês sobre o cálculo dos motores elétricos.